Olá, sou o professor Danilo de Oliveira e nessa videoaula, uma videoaula bem rapidinha, bem breve, eu vou falar sobre um assunto importante, um assunto que marcou metade do século XX, praticamente todo, que é a chamada Guerra Fria, tá bom? Então vamos para o nosso conteúdo. Lembrando que essa aula é uma aula que eu estou gravando para que os meus alunos do nono ano revejam o conteúdo visto em sala de aula, tá? Então, ou é para o nono ano, para os meus alunos, mas se servir para você, se for útil para você, então, bom proveito, ok? Guerra Fria. Primeira coisa, nós temos que analisar a expressão Guerra Fria. Por que se chamou Guerra Fria? Porque foi uma guerra que de fato não aconteceu. Foi uma guerra que ficou apenas no campo da ameaça, tá? Então, termina a Segunda Guerra Mundial, vai começar logo após a chamada Guerra Fria. O que vai ser a Guerra Fria? Vai ser a briga entre Estados Unidos e entre União Soviética. Ou seja, vai ser a briga, né? Estados Unidos, capitalismo contra União Soviética, socialismo. Então, durante quase que 50 anos, né, vai ter essa disputa ideológica que vai dividir o mundo. E a Guerra Fria vai dar origem ao chamado mundo bipolar. Ou seja, dois polos. De um lado vai ter as pessoas que se alinham com o socialismo e do outro lado vai ter os países que se alinham com o capitalismo. Essa charge aqui ilustra bem essa questão do mundo bipolar. Então apareceu em prova, apareceu em vestibular, a questão do mundo bipolar é a briga entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Então, no auge da Guerra Fria, o mundo estava dividido desta seguinte forma: a área azul era áreas de influências capitalistas, tá? E a área vermelha era a área de influência socialista. Percebam que o mundo estava realmente dividido, por isso mundo bipolar. Essas áreas cinzas, professor, né? As áreas cinzas são áreas tribais, são áreas que pelo afastamento, pelo isolamento, se mantiveram neutras. Mas de uma forma ou de outra, todo o mundo se posicionou do lado de um grupo ou do lado do outro grupo, tá bom? Outra coisa que marcou profundamente a Guerra Fria, tá? Foi essas disputas aqui em várias instâncias. Para tentar mostrar que um país era melhor que o outro, né? Estados Unidos brigando com a União Soviética, eles vão começar o que? Uma série de disputas em vários setores. Então, por exemplo, a disputa mais importante, mais famosa, foi a chamada o quê? Corrida armamentista. Então, durante toda a Guerra Fria, um país tentava mostrar para o outro que tinha as melhores armas. Então, se um construísse uma bomba atômica desse tamanho, o outro construía uma bomba atômica desse tamanho, aí o outro construía uma bomba atômica maior ainda. Era a disputa pelas armas, um ameaçando o outro, ok? Isso era a corrida armamentista. O grande problema, né, é que eram armas atômicas, eram armas perigosíssimas, que todo mundo já conhecia o efeito, porque na Segunda Guerra Mundial havia sido atacado, né, a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então o mundo todo, durante a Guerra Fria, morria de medo que a guerra esquentasse e tivesse uma guerra atômica que destruísse todo o planeta, tá bom? Outro nuance da disputa era a questão do esporte, principalmente nas Olimpíadas, tá? Os russos queriam colocar mais medalhas de ouro, né? E os americanos, os Estados Unidos também. Então eles investiam pesado na preparação dos seus atletas, também com a ideia de que se eu tivesse atletas melhores, era sinal de que o meu país era melhor. Então tinha uma disputa muito forte também nessa questão, né, dos esportes. Uma disputa muito grande também nas propagandas, nas artes, na ideologia, né? Sempre um pintando o outro, o inimigo, como se fosse o grande vilão, né? O seu país era o melhor, o país do outro era uma porcaria. Então essa disputa era muito grande, né? Principalmente, por exemplo, no cinema.
no cinema, os Estados Unidos pintavam os russos como comedores de criancinha, digamos assim, e os soviéticos pintavam os Estados Unidos como se fossem o quê? Exploradores, como se fossem ou pessoas da mais baixa estirpe. Tá? Então, essa era também uma consequência da Guerra Fria. E por último, né, vale destacar o quê? Que no contexto da Guerra Fria também aconteceu o quê? A famosa corrida espacial, ou seja, Estados Unidos e União Soviética brigando para ver quem conquistaria primeiro o espaço, quem conquistaria primeiro a Lua, e aí eles iam estudando e desenvolvendo novas tecnologias, tá? Os russos fizeram feitos importantes, né? Então, primeiro satélite artificial, quem colocou em órbita foram os russos, os satélites Sputnik. O primeiro ser vivo a ficar em órbita, quem colocou também foram os russos, né? A coitadinha da cadelinha Laika, que acabou morrendo horas depois, provavelmente por causa do calor, né? Por causa de uma falha que eles fizeram no projeto com relação à climatização da cápsula em que ela foi levada ao espaço. E também foi a Rússia, a União Soviética, que lançou o primeiro homem em órbita, né? O famoso Yuri Gagarin, ok? Então essas foram as inovações, as conquistas da União Soviética. E claro, lógico, os Estados Unidos, né, foi o responsável pela conquista da Lua em 1969, né? Tem gente que tem aquelas teorias da conspiração que falam que o homem não chegou à Lua de verdade, mas isso é um outro assunto, né? Oficialmente, os Estados Unidos chegaram na Lua em 1969, né? Pisou na Lua, lá o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar em território lunar, né? E aí ele fala aquela famosa frase: um pequeno passo para o homem, um grande salto, né, para a humanidade, ok? Tá? Isso é a corrida espacial. Essa corrida espacial foi boa. Por quê, professor? Porque muitas tecnologias que nós temos hoje, que nós usamos hoje no nosso dia a dia, foram desenvolvidas, tá, pelos russos e pelos Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria. Por exemplo, a questão do micro-ondas, a questão até mesmo da senhora ali que tem uma panela na sua casa, né, que tem aquele teflon, aquele antiaderente. Essa tinta, né, se é tinta, posso dizer tinta, foi inventada, né, durante a corrida espacial para isolar os cabos dos componentes eletrônicos das espaçonaves. Então, lógico que a corrida espacial teve também um lado positivo. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, Guerra Fria, tá? Foi um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Foi um conflito que não aconteceu de fato, não esquentou, porque ficou apenas em ameaças. A Guerra Fria foi marcada pelo quê? Corrida armamentista, corrida espacial, disputa no esporte e disputa na propaganda e nas artes. A Guerra Fria foi acabando, logicamente, tá? No finalzinho da década de 80, quando o regime socialista já se mostrava exaurido e que não tinha mais sentido continuar existindo. E aí, lógico, tá? A Guerra Fria foi ficando cada vez mais fria até que ela deixou de existir, tá bom? Só para registrar aqui, tá? Durante a Guerra Fria, né, os Estados Unidos usavam a doutrina Truman, que era o quê? Eles queriam liderar o mundo, né? E para ajudar na liderança do mundo, eles criaram o famoso Plano Marshall, que foi o quê? Ajudas financeiras para os países europeus se recuperarem da Segunda Guerra Mundial. Qual que era o grande medo? Se eu não ajudo, a União Soviética ajuda. E esses países europeus podem, de repente, se tornarem socialistas. Tá? Então, os Estados Unidos vão ajudar os países que haviam acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial. Vai ser criada a OTAN do lado capitalista. Tá? O que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos, e a União Soviética cria, por sua vez, o famoso Pacto de Varsóvia, tá? Que era o braço armado de luta dos comunistas. Então eu tinha ali a OTAN capitalista e o Pacto de Varsóvia, braço armado
socialista, ok? A União Soviética cria também a Comecon, que era o Conselho de Assistência Econômica Mútua para ajudar os países socialistas a se manterem vivos, digamos assim, ok? E aí a Guerra Fria vai se desenvolvendo, nunca esquentou, apesar de que Estados Unidos e União Soviética, né, lutaram indiretamente em outras guerras durante esse período, mas de fato a Guerra Fria, né, não esquentou, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar uma pergunta, prof.danilodoliveira@gmail.com. Vou responder para você com muito prazer, ok? Obrigado por ter visto essa videoaula e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.